Como é que eu faço para passar no exame da Ordem dos Advogados, sabendo que está marcado para essa sexta-feira, dia 31 de maio? Essa é a questão que muitos têm feito durante esses dias. Muitas pessoas têm enviado mensagem para o meu Instagram, mensagem para as diversas páginas da FDIURS. E então eu gostaria de aproveitar o momento e deixar algumas dicas. Como vocês podem ver, é um vídeo sem edição, um vídeo direto, onde eu falo abertamente para cada um de vocês, sem nenhum corte, sem nada. Ok, mais importante para esse exame da Ordem de Advogados, pelo menos para aqueles que já têm estudado até aqui, por quê? Porque se você não estudar até aqui, eu posso dizer que não vai ser fácil para ti. Mas para aqueles que já têm estudado durante esse todo período, o mais importante é saberem que vocês sabem, ou que vocês têm domínio da matéria, porque isso é muito bom, é importante. A primeira coisa que a gente deve fazer é trabalhar com a nossa mente. É aquilo que o Dr. Daniel Bento falou num dos nossos podcasts. Change your mind, mude a sua mentalidade. Então, a primeira coisa é que devemos trabalhar a nossa mentalidade. Temos a certeza que estou pronto para fazer esse exame, eu vou passar nesse exame, eu vou conseguir ter uma nota excelente para esse exame. Estou a receber uma chamada da Bruna Jaime. Ok, mas foco. Já atendo ela. Foco. A doutora Bruna Jaime, certo? O mais importante nesse exato momento é saberem o que é que vocês realmente querem. Muitos querem, nesse exato momento, adquirir a carteira de advogado estagiário. E a primeira coisa que devem fazer quando se depararem com aquela prova ou com o enunciado, eu lembro muito bem quando me deparei com o enunciado, eu olhei para o enunciado e vi que eu estava, a princípio eu pensei que eram vários enunciados, quando na realidade era único. Quando me entregaram aquele conjunto de folhas, eu peguei, queria separar ou retirar uma delas e depois vi que, uau, todas essas folhas são a minha prova. Então não se espantem se notarem que são várias folhas ou várias páginas, porque não é uma única folha ou duas folhas como muitos estão acostumados na universidade. Para o exame da Ordem de Advogados são várias perguntas e, por via de regra, tendem a ser perguntas de verdadeiro ou falso ou sistema americano, como muitos dizem, certo? Então a primeira coisa que devem fazer quando estiverem com a folha ou com o enunciado em mão, primeira coisa é respirar fundo, manter a máxima concentração e comecem a resolver as questões que vocês sabem que sabem. As questões que vocês têm domínio são as primeiras coisas. Se você, por exemplo, no meu exame, as primeiras questões de direito constitucional, eu quando olhei para as questões de direito constitucional, primeira coisa é ler toda a prova, ler todas as perguntas, não tenha pressa. Não tenta responder as perguntas, não, leia todas as perguntas. Eu sei que quando nós nos deparamos com uma pergunta que nós sabemos dar aquela vontade de resolver, não. Primeiro é ler todas as perguntas para ter uma noção de quais são as áreas que nós temos melhores domínios, porque vocês vão notar que separam teoria geral de direito civil, ou melhor, direito civil, direito constitucional, direito processual civil, direito processual penal, direito penal. Há uma separação de acordo com as áreas. Então, tão logo que vocês se depararem com essas questões, leiam toda a prova por completo e depois analisem qual das áreas é que acreditam estar mais fácil. Por exemplo, eu notei que senti uma maior facilidade na área de direito penal. Então, comecei a resolver a minha prova na área de direito penal. E só depois de terminar direito penal, fui para direito civil, porque era a segunda área que eu vi que estava muito simples. Quando terminei direito civil, olhei para questões de direito constitucional, também outra questão que estava simples, questões de ética. E deixei por último direito processual civil, porque era a maior dor de cabeça, pelo menos na fase que eu fiz. Não sei como é que vai ser esse ano, mas quando eu fiz o exame para a Ordem dos Advogados, direito processual civil estava mesmo duro. Então deixei para o último as questões de direito processual civil. Então logo que resolvi tudo aí, sim, bati a cabeça em direito processual civil. E mesmo as questões e só um ponto aqui importante. Como é que eu faço se, por acaso, direito penal é a área mais simples, não? Eu estou a resolver e me deparo com uma questão de direito penal complicada. Pulo, salto essa questão e vou para a próxima. Nem que for para ir depois para uma outra área, mas vale terminar todas as questões que sabes de cada uma das áreas. Quando terminares tudo, aí sim comeces a pegar as questões que você acredita serem mais difíceis, uma por uma. E
Em caso de dúvidas, se tiveres uma dúvida enorme concernente a uma questão, podes simplesmente, em primeira instância, olhar firmemente a questão. Se não tiveres mesmo a certeza, podes simplesmente não resolver. Eu, pelo menos no exame que eu fiz, as questões que eu não sabia, preferi não fazer para não perder pontos. Eu não sei se esse ano também será assim. Quanto mais erros você comete, mais pontos te serão reduzidos. Então, é de preferência, se for assim, é de preferência não resolver aquelas questões que você não sabe. Agora, caso permitam chutar, então chuta, de acordo com a tua intuição. E se a tua intuição está a dizer que a resposta é a linha A ou a linha B, não pense 3 vezes, não pense 4 vezes, coloque logo a linha A, a linha B. Não se mate numa única questão. Siga a tua intuição. Se estiver certa ou correta, o mais importante é seguir a tua intuição para depois não te arrepender de dizer, devia colocar a linha A, devia colocar a linha B, senão erros todo mundo comete e acredito que é quase impossível conseguir responder todas as questões. Se responder todas as questões, amém. Mas se não, conseguires também sem estresse. Então a primeira coisa que deves fazer é manter a calma, começar a ler, depois de manter a calma, ler todas as questões da prova, depois começar na área que você acredita ser mais simples, pular as questões que são mais complexas ou que não tem certeza, resolver todas as perguntas. Em caso de dúvida, siga a tua intuição. Se você acredita que é A, mesmo que não seja A, coloque mesmo aquilo que é a tua intuição. E quando terminar a prova, não perca tempo em ficar naquelas conversas de que a resposta correta é a linha A, a linha B, a linha C. Não. Vá para casa, evite conversar sobre isso, vá para casa com mais calma e espere os resultados. Até porque a Ordem dos Advogados depois disponibiliza as questões da prova com as respectivas respostas. Em outras palavras, quais seriam as respostas corretas? Ou como é que deviam ser resolvidas as provas. Então, se você depois tiver interesse em saber qual delas é a correta, espere quando a Ordem dos Advogados disponibilizar as questões corretas. Não fica a se martelar depois da prova, a se estressar. Qual a resposta correta? Será que fiz bem a prova? Não, isso não vai ajudar em nada. Faça a tua prova com calma. Se puderes fazer dentro do tempo, então logo que terminares, não perca mais tempo na sala de aula. Terminaste todas as perguntas, pega na prova, entregue, vá para casa, relaxe, não perca tempo com pessoas que também tiveram dificuldades na prova e começaram a lançar. A resposta, a linha verdadeira é A, B, C, D. Não, vá para casa, respire fundo e espere o resultado final. Trabalhe nesses pontos todos que eu tenho a certeza que você vai conseguir passar nesse exame da ordem. Agora, outra questão que as pessoas colocam é: e o que é que eu faço durante esses dias, sendo que a prova será já na sexta-feira? Durante esses dias, o que eu recomendo é pegar as provas anteriores, esteja focado apenas em ler as matérias anteriores. Todas as provas anteriores, verifique as alíneas corretas, como é que faziam as provas, como é que organizavam as alíneas, verifique qual a resposta correta e depois também procure dar uma olhada nos livros quando relativamente a essa questão, o que é que os materiais falam acerca disso, porque é que a linha correta é aquela e não outra. Nessa fase do campeonato não recomendo estar a ler muitas matérias avulsas. Nessa fase do campeonato, sendo que a prova será já na sexta-feira, recomendo cada um dos doutores a se focarem a estudar todas as provas passadas, porque a ordem tem um hábito de pelo menos 60% das questões que aparecem nas provas são questões que já surgiram nas provas anteriores. Então recomendo durante esses dias se focarem apenas a estudarem as provas anteriores. Eu lembro que quando estava a estudar para o exame da ordem, nesse dia até estudei junto com a doutora Bruna Geme, estudamos na casa dela e o que é que nós fizemos? Nas questões a cadeira que nós sabíamos que tínhamos mais dificuldade era a cadeira de Direito Processual Penal. Então, é a área que nós mais nos dedicamos a estudar durante aqueles dias. E a maior parte do tempo que nós ficamos a estudar, passamos lendo questões das provas. O que nós mais estudamos foram as questões das provas. Porque essa é a melhor forma de você se safar no exame da Ordem dos Advogados. Lendo constantemente as provas,
colocando na mente quais são as questões corretas, procurar rever aquilo, se puder decore, não decore as linhas, tipo a resposta é a linha A, B, C, D, não, porque podem colocar as mesmas perguntas, mas mudar apenas as linhas ou alterar uma coisa ou outra. Então é bom estar bem atento em cada uma das questões, principalmente nas questões de direito constitucional, que eu lembro que trocavam só uma vírgula, alguma coisa assim, para mudar o sentido da frase e muitas vezes acabávamos por nos perder. Então, saiba que erros ocorrem, podes cometer seja lá qualquer erro, é bem provável que não acertes todas as questões na prova, até porque para você passar no exame da Ordem dos Advogados, você só precisa responder pelo menos 50% das questões, só precisas tirar 10. Então, não se estresse se houverem questões que possivelmente não vais conseguir responder, seja lá quais forem essas perguntas. Então, estude para o exame da Ordem dos Advogados. Desejamos a cada um dos doutores uma ótima prova. Continue conectado ao canal da FDURS. Deus abençoe e até a próxima. Paz.